Olá pessoal, então hoje trabalharemos o conteúdo da relação entre aprendizado e desenvolvimento da criança a partir das perspectivas produzidas por Vygotsky. Vygotsky produz sua teoria a partir daquilo que vai ser denominado o enfoque histórico-cultural. Nesse enfoque histórico-cultural, é necessário que a gente faça um resgate e uma diferenciação entre alguns princípios, ou um eixo fundante da teoria piagetiana em relação à teoria vygotskiana. Não vou entrar aqui no debate se Piaget e Vygotsky dialogariam, se não dialogariam, se eles se aproximam ou não. Partimos da perspectiva de que não, que o pano de fundo de ambos é bem diferente. Mas é importante a gente trabalhar um pouco, antes de entrarmos em algumas características do pensamento vygotskiano, a relação entre o que se pensa de aprendizagem e o que se pensa de desenvolvimento para as duas correntes. No vídeo anterior, sobre Piaget, nós vimos que o Piaget enfoca, basicamente, o processo do desenvolvimento como gerador de condições para a aprendizagem. O Vygotsky toma uma outra perspectiva para poder pensar a sua produção teórica. Ele parte do aprendizado que gera desenvolvimento. Como é que isso funciona? O Vygotsky nega as condições biológicas? Não. O Vygotsky não nega as condições biológicas, mas ele dá às condições biológicas o seu devido lugar. Ele compreende, na vastidão da sua obra, que os aspectos biológicos têm uma função de base. Né? Assim como a criança, lá no período sensório-motor, para o Piaget, tinha lá suas condições basicamente de um funcionamento reflexo, o Vygotsky também reconhece isso, que os primeiros momentos da criança no mundo, nesses momentos, ela também estabelece uma relação basicamente de reflexos, ou seja, de condições muito mais inatas, de condições muito mais próprias das relações do organismo com o mundo. Porém, para o Vygotsky, haverá uma viragem, uma torção nesse processo no desenvolvimento da criança. E para falar de desenvolvimento da criança, nós temos que entender o que o Vygotsky está chamando de desenvolvimento. Quando ele aponta que há um processo de aprendizagem e com isso o desenvolvimento, e nós estamos dizendo que para ele o biológico é uma base, serve de base para que todas as relações que a criança e o homem vai estabelecer com o mundo, não nega a importância do biológico, porém não parte do biológico, não foca no biológico para compreender o lugar da criança no mundo, mas sim da aprendizagem. É óbvio que nós temos que compreender que com o passar dos anos, as crianças vão conseguindo organicamente, fisicamente, ter mais capacidades para interagir com as situações sociais, com as situações culturais que lhes são apresentadas, né, pelo universo adulto, pelo universo cultural mais amplo. Porém, nesse caminhar orgânico, o Vygotsky chama a atenção, traz luzes fundamentalmente para aquilo que ele vai chamar, ou vai enfatizar, vai chamar não, Vygotsky vai trazer luz para aquilo que ele vai enfatizar no seu repertório teórico, que são as funções psicológicas superiores, ao contrário da ênfase nas funções psicológicas elementares, ou seja, ele não está preocupado com as ações reflexas diretamente, mas sim aquelas que serão mediadas pelos aspectos culturais. O Vygotsky compartilha da ideia de que os aspectos biológicos são importantes, principalmente nos primeiros momentos de vida da criança. Fazendo um paralelo com Piaget, é possível perceber que a criança, quando ela precisa estabelecer relações com o mundo, esse mundo só existe a partir da existência dela. Fora disso, o mundo não existe. Essa torção que eu estou denominando, né, a partir do que o Vygotsky fala e outros autores e leitores do Vygotsky apontam, essa torção vai imprimir características muito mais sociais do que biológicas. A gente pode dar um exemplo bem pontual.
O que é que define o funcionamento cerebral? É a própria condição orgânica ou são as condições sociais que vão exigindo do cérebro novas respostas? Né? A partir do Vygotsky, nós vamos ter que são as condições sociais que vão determinando como que o funcionamento desse cérebro vai acontecendo. E isso para toda a sociedade, para toda a cultura. Porque o enfoque, basicamente, é pautado nas condições históricas e culturais, ou seja, o que se processa no correr histórico e como as mudanças culturais vão produzindo novas formas de estar no mundo. É importante destacar que o homem não é o mesmo desde sempre. O homem vai transitando por diferentes momentos históricos, ele vai se transformando nesses momentos históricos. E é imprescindível que a gente compreenda como os aspectos culturais são fundantes da condição humana. Pensar essas condições fundantes da condição humana nos remete ao conceito de desenvolvimento. Para Vygotsky, a aprendizagem ou aprendizado da criança se dá pela aquisição e internalização dos aspectos culturais produzidos historicamente pela humanidade, na humanidade. E o desenvolvimento nada mais é do que a possibilidade da criança e do jovem e do adulto e se tornando cada vez mais humanizado. É essa a característica que corresponde ao processo de desenvolvimento. Então, quando nós estamos falando de desenvolvimento em Vygotsky, não é o desenvolvimento biológico, mas é o desenvolvimento histórico-cultural, é a capacidade de se tornar cada vez mais humanizado, é a capacidade do ser humano que tem geneticamente condições pré-definidas para se tornar humano, mas que, se ele não estiver inserido num determinado conjunto de contexto cultural, num determinado conjunto de obras culturais ou de códigos culturais, ele não vai se tornar humano como nós o conhecemos hoje, ou como nós definimos o que é um ser humano. Ele simplesmente vai ser um animal como outro qualquer, com características biológicas, genotípicas próprias, né, daquilo que a gente considera humano, mas não vai desenvolver a capacidade humana. Uma diferenciação básica. Como nós produzimos cultura, como nós produzimos linguagem, como nós produzimos e transformamos a cultura e a linguagem. A cultura não é vista para Vygotsky, para os seguidores de Vygotsky, como algo estático, algo congelado, imutável. Ela se transforma, até porque o Vygotsky bebe da fonte marxista, marxiana, né? Ele vai beber em Karl Marx e vai trazer como conceito básico do seu pensamento a dialética, ou seja, nesse contexto, né, nesse exemplo, a forma como o homem age sobre o mundo produzindo cultura e essa cultura age sobre esse homem transformando. Exemplo bem clássico para os nossos dias atuais. O que era a vida, né, da sociedade humana com celulares, sem celulares e com os smartphones. Né? Então, se a gente pegar por volta dos anos 80, nossa relação com a telefonia móvel, como ela era, como é hoje, como foi nos anos 90, né, para quem lembra ou para quem conheceu os grandes tijolões, né, os celulares com aquelas antenas gigantes, pouco flexíveis e pouco carregados de recursos. Para os smartphones de hoje, onde a gente abre e-mails, a gente visualiza mensagem, a gente conversa, grava áudio, faz vídeo, ou seja, é um mini computador que nos permite uma diversidade de formas de encontros sociais. Percebam, aquele ser humano dos anos 80, que tinha um jeito de funcionar, não pode ser comparado com o ser humano de hoje. A forma de se relacionar, o tempo de espera nas formas de se relacionar, a forma de lidar com esse tempo são muito diferentes. Então, a gente traz como premissa, né, os aspectos históricos, o desenvolvimento histórico, que não é linear, mas através dos saltos, através das transformações, como essa história e essa cultura vão se transformando e transformando o homem. Lembrando que quem faz a cultura e quem transforma a cultura é o próprio homem. Então esse exercício é o que nós estamos chamando de exercício dialético. O homem interfere, produz, constrói a cultura e essa cultura devolve as transformações, transformando esse próprio homem e assim sucessivamente. Uma brincadeirinha que a gente pode fazer, né, que tinha um comercial clássico nos anos 90 de um determinado
uma determinada marca de biscoito, que era, esse biscoito vende mais porque está sempre fresquinho, ou está sempre fresquinho porque vende mais. Né? Não é uma lógica linear, é uma lógica dialética. Né? Então, se vende mais, vai estar sempre sendo reposto, se está sempre sendo reposto é porque está sendo vendido mais. Então, é uma lógica aí dentro da ordem do capitalismo que nos faz entender um pouco a premissa dialética. Quando Vygotsky, que morreu muito jovem, aos 37 anos, né, produz a sua formulação teórica junto com a sua equipe de pesquisadores com destaque para Luria e Leontiev, ele busca construir uma psicologia diferente das psicologias que ele estava assistindo acontecer ou estava assistindo existir na virada do século XIX para o século XX. E ele busca, então, produzir uma psicologia voltada para o estudo das funções psicológicas superiores e que pudesse produzir uma síntese entre as condições biológicas e as condições mentais humanas, levando em conta esses aspectos socioculturais, histórico-culturais. Então, essa síntese proposta por Vygotsky não é a somatória da relação biológica, da relação mental humana, mas sim a possibilidade da produção de uma nova condição dessa relação. Então percebamos, se esse homem produz linguagem, produz cultura, produz novas formas de estar no mundo, essa nova forma de estar no mundo atua sobre suas condições orgânicas, atua sobre suas condições mentais. Nesse momento que esse homem vai se transformando, ele passa a produzir novas coisas, ele passa a produzir novas referências e passa a produzir também novos conceitos e novas formas de se relacionar, novos sentidos para se relacionar entre os seus pares, ou seja, para viver em sociedade. Dá para imaginar uma cena de uma foto de pessoas no ônibus lendo jornal, no metrô lendo jornal, cada uma fechada em si própria, lendo o seu próprio jornal. Ou, no mesmo lugar, cada um olhando para o seu smartphone. Vejamos, não dá para dizer que apesar de estarem fechados no seu próprio mundo, fazendo sua leitura, funcionam da mesma forma. Porque no momento que o sujeito hoje está mexendo no seu smartphone, ele está mexendo não só na leitura de um texto, ele pode estar mexendo só na leitura de um texto, mas ele está conectado com os seus programas de envio e recebimento de mensagens, com várias plataformas. Ele está podendo ler seus e-mails e enviar e-mails. Ele está podendo ouvir música, assistir vídeos. Ou seja, uma plasticidade de funcionamento na relação com o objeto, culturalmente construído, ou seja, culturalmente construído pelo próprio homem, então, ou seja, a capacidade do homem de construir os objetos, transformá-los e apropriá-los nas suas relações cotidianas, faz com que ele se transforme também e possibilite, então, esses novos sentidos, esses novos significados do contato com o mundo. É importante destacarmos, então, dentro da teoria vigotskiana, que o uso desse jornal, o uso desse smartphone, como mediadores, eles estabelecem não só uma relação instrumental, física, mas eles estabelecem também uma relação simbólica. Vejamos, o smartphone da marca A ou da marca B, né, aquele que usa um bonequinho ou usa uma maçãzinha, eles trazem consigo um repertório muito mais amplo do que simplesmente o objeto que eu uso para poder estabelecer as conexões no mundo. Né? Ele traz um status, ele traz um conjunto tecnológico diferenciado, ele traz uma série de valores que estão implicados diretamente na própria organização social. E não esqueçamos, organização social não é uma abstração, não é uma ideia vaga, é algo que diz dos nossos encontros cotidianos, da forma como nós nos vemos no mundo, como nós construímos essas relações. Então percebamos, dois conceitos fundamentais aqui, instrumentos e signos. Os instrumentos, aqueles objetos que atuam facilitando, mediando a relação do homem com o mundo. Exemplo muito claro, machado, facão, enxada, foice. E estou trazendo exemplo de objetos muito grotescos para poder trazer um outro conceito que também o Vygotsky vai emprestar do Marx, que é a possibilidade do homem atuar sobre o mundo, agir sobre o mundo,
que é o conceito de atividade, a forma como o homem intencionalmente atua sobre a natureza, transformando-a, adaptando-a às suas necessidades. Então esse movimento de utilização dos instrumentos para facilitar a sua vida começa a possibilitar, a permitir que esse homem vá se libertando de algumas questões muito básicas. Exemplo, quando ele não precisa mais habitar numa caverna e que ele constrói uma casa, quando ele não precisa mais usar de uma foice, de um machado, mas agora ele tem uma máquina que facilita esse trabalho grandemente. Quando ele pode, então, se libertar dos fazeres manuais e pode se dedicar com maior presteza aos signos, aos instrumentos simbólicos, ou seja, à linguagem, a poesia, a produção científica, a construção de ideias, de conceitos. Então, o homem passa, então, a produzir uma nova relação com o mundo, que deixe de ser tão concreta e possa ser mais abstrata. E a criança vai desenvolvendo isso no passar do seu desenvolvimento a partir das suas aprendizagens. Vejam, ela vai aprendendo como o mundo funciona, ela vai conceituando o mundo, e o grande desafio na teoria vigotskiana é como possibilitar intencionalmente que a criança saia das condições próximas do senso comum e chegue o mais rápido possível, ou com melhores condições possíveis, mais rápido possível não, com melhores condições possível para apropriar-se daqueles conceitos, os conteúdos universalmente construídos pelo homem, a cultura. Então, é importante que a gente tenha claro esse conceito da intencionalidade, que a criança possa, então, se libertar da concretude plena para poder transformar esse concreto da existência naquilo que vai ser chamado de concreto pensado, ou seja, trazer para o seu pensamento, trazer para a sua forma de compreender o mundo a partir das abstrações. E a produção escolar, as relações escolares e educacionais vão influenciar isso de maneira brilhante, pois é nesse movimento, é nesse momento de aquisição dos aspectos culturais que a criança vai adquirir também formas de conceituar o mundo a partir do que ela aprende com as ciências, né? Então, o conhecimento científico superando os conhecimentos de senso comum. Nesse sentido, é importante trazer um conceito básico da teoria vigotskiana, que é o conceito de mediação. O conceito de mediação é extremamente fundamental para quando a gente for pensar um outro conceito, que é a zona de desenvolvimento proximal ou zona de desenvolvimento iminente, dependendo dos teóricos e das traduções que nós estamos utilizando. A zona de desenvolvimento proximal, ela necessita basicamente da ação do mediador. Por quê? Porque para o Vygotsky não há relação direta entre os seres humanos, mas sim que toda relação ela é uma relação mediada. Ela é mediada pela cultura, pelos fatores históricos, pela memória, pelos afetos e também pela influência dos outros adultos, das crianças mais habilitadas em alguma tarefa. Então, Vygotsky rompe com a ideia da relação estímulo-resposta, né? Então, apertando um botão tem uma resposta direta, mas sim que entre o estímulo e a resposta há um processo de mediação que vai atuar no campo do pensamento dessa criança produzindo essa resposta. E é nesse meio, nessa mediação, né, que nós temos que pensar os processos educacionais, o papel do docente, do educador, da educadora, do professor, da professora, ou dos sujeitos que estão no entorno da criança, ou no convívio da criança, que estão mais habilitados, ou que conseguem resolver as situações problema, as situações pensadas ou colocadas ali para aquela criança, de maneira a não precisar de nenhum suporte outro, mas sim que elas conseguem resolver os problemas sozinhos. A criança, então, quando ela passa da incapacidade de resolver um problema sozinho para a capacidade de resolver o problema sozinho, né, nós vamos dizer que ela transitou da potência para a realidade, ou seja, ela realiza uma tarefa, ela não precisa mais de pedir a ajuda do outro. Vejamos. Mas no momento que ela passa a realizar sozinha essa tarefa, isso não quer dizer que ela não traz consigo os agentes mediadores históricos e culturais ou
dos humanos que estão à sua volta. Isso está ali impregnado, ou seja, ela internaliza, a partir das relações exteriores, ela vai internalizando essas relações, ou seja, isso vai fazendo parte dela, ou seja, ela vai se transformando cada vez mais em homem, em ser humano, né, como nós conhecemos como espécie. É importante então a gente pensar que nesse processo de internalização, a criança vai operando, né, transformações daquilo que ela estabelece, das relações que ela estabelece com o mundo externo para esse mundo interno. E esse mundo interno não é algo desconhecido, é aquilo que está compondo a consciência dela, que está compondo as relações em que ela estabelece consigo própria a partir das relações que ela estabelece com o mundo. Então nós temos que, primeiramente, a relação é interpessoal entre as pessoas, né? Então o sujeito e as pessoas à sua volta, para depois transformar-se em intrapessoal. Ela processa isso internamente através do pensamento, dos afetos, da linguagem, que vão sendo elaboradas e sendo construídas com maior complexidade no processo do desenvolvimento, da aprendizagem, do desenvolvimento da criança. Então, a internalização das atividades socialmente enraizadas, ou seja, construídas e historicamente desenvolvidas, constitui o aspecto característico da psicologia humana. É a base do salto quantitativo da psicologia animal para a psicologia humana. Quantitativo e qualitativo, porque ele traz todo o repertório, ou o máximo de repertório possível adquirido da cultura, e isso vai qualificando o sujeito para se tornar cada vez mais humanizado. E quando nós estamos falando humanizado, é a capacidade de utilizar desses códigos. Então, vejamos, uma situação que a gente assiste muito nas nossas experiências dentro da escola. As crianças hoje têm muita dificuldade de dialogar com os códigos sociais, bem bobinhos. Por favor, obrigado, com licença. Então são códigos que permitem o nosso encontro. As crianças hoje têm dificuldade de compreender a função deles. E não só replicá-los, não só repeti-los, mas compreender qual é a função desses códigos. Então, ou seja, elas atuam, são crianças que atuam muito próximas de uma condição mais primitiva das suas condições animais, ou seja, que nos coloca dentro do processo evolucional, dentro do processo evolutivo, nos coloca muito mais próximos dos nossos parentes símios do que dos nossos parentes Homo sapiens sapiens, que nos permitem conviver a partir dos aspectos histórico-culturais. É fundamental que a gente tenha clareza de que sem a linguagem, sem a cultura, nada disso aconteceria. E é importante a gente tentar fazer uma síntese agora, ou seja, um resumo de como isso tudo se constrói no interior da teoria vigotskiana. Quando nós estamos produzindo cultura, nos diferenciando dos outros animais, promovendo essas transformações no mundo e que essas transformações influenciem o nosso fazer individual, isso se dá através da linguagem. Vou tentar trazer alguns exemplos que permitam que a gente pense isso melhor. Se nós tivéssemos hoje uma perda das condições de audição e de fala, e que as novas gerações de crianças se inserissem num mundo onde não há pessoas que ouvem e falam. Essas crianças que nascem agora, elas não desenvolveriam sua capacidade de fala e de escuta como nós a conhecemos hoje. Teríamos que iniciar um novo processo. Isso nos remete ao conceito de como o social define o funcionamento do orgânico e como a cultura é plástica e como a cultura ela se movimenta com o passar do tempo, com o passar da história. Então vejamos, a produção da linguagem e a evolução da linguagem também passa pelos aspectos, passa fundamentalmente pela produção da cultura. Um outro exemplo, que vai trazer agora a relação com os instrumentos. Um macaco, um chimpanzé é capaz de pegar um galho, limpar esse galho, espetar esse galho dentro de um formigueiro, dentro daqueles cupinzeiros, esperar um pouquinho, os bichinhos vão lá, os insetos grudam nesse galho, ele retira e come esses bichinhos. A partir do momento que ele fez isso, ele joga esse galho fora. Ele não guarda.
ele não tem um armarinho, ele não tem um lugar onde ele vai depositando essas varetas para depois aprimorá-la. Ele vai precisar fazer o quê quando ele sentir fome de novo ou vontade de comer esses bichinhos? Ele vai arrancar outro galho, vai limpar de novo e vai usufruir, né, dos bichinhos que estão ali à sua volta. Podemos pensar, né, que os seres humanos ainda fazem muito disso, né, e nossa grande discussão sobre a ecologia também fala dos desperdícios. Mas vejamos, essa não é a regra. No momento que nós utilizamos da razão, dos afetos, da nossa atividade no mundo, nós percebemos que nós podemos aprimorar os objetos. Né? Se nós usávamos uma pedra amarrada num pedaço de madeira no início, ou só a pedra na nossa mão, hoje nós utilizamos outras ferramentas muito mais aprimoradas para poder desenvolver o corte da nossa comida, para poder desenvolver o aquecimento da nossa casa, né? Nós não precisamos acender uma fogueira na nossa sala, nós usamos energia elétrica, ou seja, nós aprimoramos. Agora, a grande vantagem, nós usamos a memória, que é uma outra função psicológica superior extremamente importante. A memória articulada com a atividade, articulada com o pensamento, com a linguagem, com a produção de cultura, desemboca na nossa condição humana mais evoluída, mais elaborada. Temos muito que evoluir, temos muito que aprender ainda. Mas, mais do que tudo, nós precisamos de um sistema educacional, nós precisamos de um sistema cultural ou de um sistema sociopolítico-econômico que possibilite, então, que nós tenhamos uma formação humana dada dentro dos aspectos escolares e educacionais, dentro dos repertórios familiares, que possibilite, então, que as crianças se apropriem do mundo compreendendo que elas precisam se desenvolver. Se desenvolver como? Tornando-se cada vez mais humanizadas, cada vez mais humanas, a partir do repertório histórico-cultural construído pelos próprios humanos. Então, basicamente, essas são ideias gerais que estão presentes na teoria vigotskiana. Veremos isso com mais delicadeza, com mais cuidado, porque é uma teoria extremamente complexa que dialoga fortemente com os conhecimentos oriundos da teoria do materialismo histórico dialético, né, de base marxiana. Então nós temos que trabalhar com alguma delicadeza e com alguma atenção maior voltada para esse repertório. Desse conteúdo nós vamos produzir novas leituras sobre algumas situações muito típicas do nosso cotidiano escolar. As relações com o que nós vamos chamar de medicalização, o que nós vamos chamar de patologização, discussão sobre o fracasso escolar, né? Então, várias discussões tomarão como base o pensamento vigotskiano para poder sustentar o enfrentamento de algumas coisas que estão dadas, que nós vamos chamar de naturalizadas. Até brincamos, né? A síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, não tem jeito, eu vou morrer assim. Que tem o seu correlato no filho de peixe, peixinho é, ou o pau que nasce torto, cresce torto, morre torto. Pela teoria vigotskiana, nós enfrentamos esse processo de naturalização, nós enfrentamos essa culpabilização dos indivíduos, porque nós entendemos que esse sujeito se desenvolve, né, ele aprende o mundo, apreende o mundo, aprendendo o mundo, ele vai se desenvolvendo. É esse desenvolvimento que nos preocupa, ou seja, é essa qualidade humana que nos preocupa, que nos chama a atenção. E na perspectiva da atuação educacional, esse é o nosso foco, como produzir esses saltos qualitativos para que as crianças se tornem cada vez mais humanizadas, entendendo que elas podem se transformar, que elas podem se descolar dos estigmas e dos estereótipos que lhes são atribuídos. E por isso nós podemos discutir TDAH, bullying, dislexia, várias das questões que estão postas hoje no nosso cenário escolar e educacional. Ok? Então, por hoje eu fico por aqui. Nos encontraremos na nossa plataforma, no Moodle, com as atividades, com os textos, com os vídeos e com as tarefas para a gente poder construir melhor esse conhecimento e nos tornarmos mais humanizados. Ok? Agradeço a atenção de vocês e nos veremos no próximo encontro. Até lá!